Ela dizia que amor era parceria. Que amor era esforço. Que amor era compromisso. E eu, bobo, acreditei em tudo. Talvez porque eu quisesse muito que desse certo. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que estava carregando mais peso do que minhas costas aguentavam, mas ainda assim, continuei. Queria merecer aquele amor, mesmo que tivesse que me esquecer de mim no processo. Conheci a Luana numa aula de filosofia da faculdade. Ela chegou atrasada, esbaforida, com livros demais nas mãos e um coque mal feito que deixava alguns fios escapando e moldando seu rosto. Se sentou na única cadeira vaga do auditório, ao meu lado. Usava uma jaqueta de couro gasta e me olhou como quem não tinha tempo a perder. Desde aquele dia, nos tornamos inseparáveis. Ou, ao menos, foi assim que eu via. Durante os primeiros meses, era tudo luz. Ela ria alto, me desafiava com perguntas sobre o sentido da vida, fazia planos de mochilão pela América Latina e dizia que um casal só dava certo se cada um tivesse autonomia afetiva. Eu nem sabia o que isso significava, mas balançava a cabeça como quem entende. Eu só queria ficar perto dela. Eu era o cara do caderno organizado, das listas, do futuro planejado. Ela era caos criativo, intensidade, emoção crua. Mas com o tempo, a intensidade virou ausência. Os sumiços começaram como lapsos inocentes, uma tarde sem responder, um final de semana sem notícias. Depois, viraram rotina. Quando voltava, dizia que precisava de espaço emocional e que aquilo era natural em um relacionamento maduro. Eu fingia entender. Mas no fundo doía. A falta dela doía. E mais ainda a forma como ela fazia parecer que o problema era meu por sentir isso. Uma vez, depois de 3 dias sem nenhum sinal dela, mandei uma mensagem mais direta, perguntando se estava tudo bem e dizendo que eu estava preocupado. Ela respondeu horas depois. Nossa, que drama! Já vai surtar porque eu sumi 2 dias? Você precisa aprender a ser menos dependente. Comecei a me sentir pequeno. Incômodo. Um peso para ela. Como se amar, para mim, fosse um defeito. Como se esperar reciprocidade fosse sinônimo de fraqueza. Comecei a esconder o que sentia. Guardava tudo para mim. Engolia sapos, silenciava desconfortos. Achava que se falasse demais, ela iria embora. E no fim, ela já ia embora mesmo calado. Minha irmã percebeu. Foi ela quem sugeriu que eu procurasse um psicólogo. Relutei. Achei que era exagero, que tudo se resolveria com diálogo, mas as conversas com a Luana sempre terminavam com ela dizendo que eu estava desgastando o relacionamento com essas crises existenciais. Como se meus sentimentos fossem um problema a ser contido. Na primeira sessão com a terapeuta, chorei. Sem aviso, sem querer. Foi como se um muro que eu não sabia que existia desmoronasse. Falei sobre as ausências da Luana, sobre a constante sensação de que tudo era culpa minha, sobre o medo de ser abandonado e não saber se era amor ou uma dependência disfarçada. A psicóloga ouviu, sem pressa, e no fim disse: Você está exausto por tentar ser aceito onde não é acolhido. Voltei para casa leve. Achei que contar para Luana seria algo bom, que ela ficaria feliz por eu estar me cuidando. Me enganei. Ela me olhou com um misto de pena e escárnio. Sério que você está indo ao psicólogo por nossa causa? Achei que você fosse mais forte que isso. Tentei explicar. Falei da minha ansiedade, da sensação de estar andando em cascas de ovo o tempo todo. Ela interrompeu com um suspiro. Isso é típico de quem precisa de aprovação o tempo todo. Você se entrega demais. Homem assim é fraco, sabia? Eu ri. Não de verdade, mas de nervoso. A frase ecoou dentro de mim por dias. Fraco. 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 Continuei indo à terapia. A cada sessão, percebia que o que eu chamava de amor era, na verdade, uma dependência moldada por medo e silêncio. Que minha tentativa de entender nossos problemas era, no fundo, uma tentativa de salvar algo que só eu estava tentando sustentar. Fui me dando conta de que eu estava preso em um relacionamento em que o meu sofrimento era invisível, ou pior, ridicularizado. Minha terapeuta me disse uma frase que me desmontou. Às vezes, crescer emocionalmente significa aceitar que o outro prefere continuar pequeno. Essa frase me acompanhou por semanas. Na semana seguinte, Luana desapareceu novamente. 3 dias sem dar notícias. Quando voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Falei que aquilo me machucava, que me fazia sentir invisível. Ela riu. Lá vem você com esse papo de dor emocional. Isso é frescura, sabia? Eu deveria ter ido embora ali. Mas ainda fiquei. Ainda tentei mais um pouco. Talvez fosse o medo de desistir.
Talvez fosse o velho hábito de achar que eu precisava ser compreensivo sempre, mesmo quando o outro não fazia nenhum esforço. No nosso último mês juntos, eu já quase não falava. Vivia pisando em ovos. Calculava cada frase, cada reação. Sentia medo constante de estar sendo ridículo, exagerado, sensível demais. Ela, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Falava que eu estava carente demais, que ela precisava de um homem mais resolvido emocionalmente. E que procurar ajuda era só uma forma de fugir da responsabilidade. Fui embora numa terça-feira à noite. Não houve grito, nem choro, nem discurso. Apenas o silêncio de quem finalmente entende que está sozinho num relacionamento a dois. Peguei minhas coisas e disse apenas: eu não sou fraco. Fraco é quem faz do outro um espelho para esconder as próprias rachaduras. Ela não respondeu. Apenas levantou os olhos do celular por um segundo e voltou a digitar. Passei meses revendo cada cena, cada palavra. Me questionei 1000 vezes se eu estava exagerando, se talvez ela estivesse certa. Mas a cada sessão, a cada conversa comigo mesmo, fui percebendo o quanto eu havia me anulado. Como eu tentava ser suficiente para quem nunca me enxergou de verdade. Hoje, olho para trás e entendo que fui ao psicólogo para tentar salvar a relação. Mas acabei me salvando. Descobri que força não é aguentar tudo calado. Força é saber a hora de soltar. De deixar ir. De parar de tentar provar o próprio valor para quem só vê fraqueza onde há coragem. Se me perguntarem se ainda dói, eu digo que sim, de vez em quando. Mas é uma dor diferente. Não é mais ferida aberta. É cicatriz. Memória de um tempo em que eu confundi amor com luta constante. Com autossacrifício. Com aprovação cega. Hoje, aprendi a me amar com mais gentileza. A valorizar o silêncio que cura, e não aquele que afasta. A entender que pedir ajuda não é fraqueza. Fraqueza é continuar onde se é diminuído. E eu escolhi crescer. Escolhi reaprender a me ouvir. A construir um amor onde eu não precise me esconder de mim mesmo. E por mais que ainda existam dias em que a dúvida bate, em que a palavra fraco ecoa baixinho, eu respiro fundo e me lembro: minha vulnerabilidade é minha força. E ninguém mais vai me convencer do contrário.